Capítulo 20. Linha de crédito. Assim que ele chegou à guilda dos alquimistas, Long Shen tentou ir para a sala de refino de Yun-Ti. Mas ele foi parado assim que entrou na divisão interna. A guilda dos alquimistas foi dividida em divisões internas e externas. A divisão externa estava aberta ao Império. Os exames para se tornar um alquimista eram todos realizados na divisão externa. No entanto, a divisão interna era a verdadeira guilda dos alquimistas. Da última vez, Long Shen só conseguiu entrar na divisão interna para seu teste porque o grande mestre Yun-Ti estava liderando o caminho, então, naturalmente, ele não foi bloqueado naquela época. Pessoas não qualificadas não podem entrar na divisão interna. O guarda na frente da porta era um jovem não muito mais velho que Long Shen. Ele estava vestindo roupas de aprendizes medicinais, e sua expressão era arrogante enquanto olhava para Long Shen. Long Shen sorriu levemente e mostrou seu tablet para ele. Ele então entrou sob sua expressão chocada. Vendo sua expressão arrogante mudar tão rapidamente para chocar, Long Shen não pôde evitar ficar um pouco satisfeito. Parecia que o velho ele tinha sido suprimido por muito tempo. Agora que ele finalmente podia levantar a cabeça, ele começou a se tornar indisciplinado e egoísta. Mas ele sabia por dentro que não tinha tempo a perder com coisas tão mesquinhas. Quando ele entrou na divisão interna, Long Shen deu um tapa na testa. Ele havia esquecido de perguntar se o grão-mestre Yun-Ti estava presente. Se ele nem estivesse aqui, essa visita inteira não teria sido um desperdício. Assim como ele estava se arrependendo, uma jovem passou por ele. Sem nem pensar nisso, ele a parou e perguntou: com licença, você sabe onde está o grão-mestre Yun-Ti? Aquela jovem estava andando de cabeça baixa e parecia um pouco irritada por ser parada do nada. Erguendo a cabeça, ela viu um jovem magro e fraco olhando para ela. Ela disse friamente: por que você está procurando pelo grande mestre Yun-Ti? Long Shen ficou um pouco distraído. Esta mulher era extremamente bonita. Ela pode não ser comparável a Shoyao e Mechi, mas ela era definitivamente uma beleza rara que só podia ser encontrada a cada 1000 milhas. Mas embora ela fosse bonita, seu olhar fazia as pessoas se sentirem um pouco mal. Seu olhar continha uma arrogância indisfarçável que tornava difícil para as pessoas se sentirem bem com ela. Eu só quero saber onde está o grande mestre Yun-Ti. Essa jovem senhorita pode me dizer. Long Shen pode estar um pouco descontente por dentro, mas ele ainda continuou perguntando muito educadamente. Apenas quem é você? Por que você está querendo ver o grande mestre Yun-Ti? Ela perguntou cautelosamente. Sendo questionado 2 vezes em vez de ser respondido, Long Shen balançou a cabeça e não se incomodou mais com ela. Ele foi mais fundo para procurar alguém para perguntar. Ei, estou fazendo uma pergunta. Por que você está tão rude? Ela ficou com raiva quando ele não respondeu, apesar de ela ter perguntado 2 vezes. Long Shen apenas deu alguns passos antes de se virar para olhar para ela. Você está aqui para medicina, certo? O que? Ela perguntou distraidamente. Você deve ter uma doença mental, então não corra por todo o lugar. A resposta fria de Long Shen tinha acabado de soar, e ele estava se virando para sair, quando inesperadamente, um forte vendaval apareceu atrás dele.
A palma da mão dela carregou em direção ao coração dele junto com um grito raivoso. Pirralho, você está pedindo a morte. Long Shen estava bastante assustado por dentro. Aquela senhora parecia fraca e frágil, mas seu ataque causou um vento tão forte que tornou difícil para ele respirar. Ela estava chocantemente no pico da condensação de Qi. Quanto ao ataque de palma que ela enviou para ele, continha sua força absoluta. Porque toda a energia espiritual de Long Shen estava escondida dentro de sua estrela Feng Fu, ele parecia um estudioso muito fraco. Mesmo cultivadores comuns de condensação de Qi seriam gravemente feridos por tal palmeira. Se ele realmente fosse um mortal normal, seria muito possível que ele morresse. Este ataque desnecessário foi extremamente cruel. Como Long Shen já estava irritado com ela, ele também não se conteve e deu um chute. Bang! Antes que sua palma pudesse alcançar Long Shen, o chute dele acertou seu estômago e a mandou voando de volta. A mulher foi enviada vários metros para trás antes de colidir com uma prateleira de secagem de ingredientes medicinais. A prateleira alta desabou, e todos os ingredientes nela caíram e a enterraram embaixo deles. Com um rugido raivoso, os ingredientes medicinais explodiram quando ela saiu correndo, seu cabelo uma bagunça completa e coberto de vestígios de pó medicinal. Morrer. As chamas estavam praticamente saindo de seus olhos e a aura ao redor de seu corpo explodiu. Batendo as mãos, uma ondulação dourada apareceu de suas mãos e ela correu em direção a Long Shen. Long Shen amaldiçoou sua má sorte ao encontrar uma mulher tão brutal. Como ele acabou encontrando um lunático hoje. Este ataque foi claramente uma habilidade de batalha com poder extremamente grande. Vendo que ela queria tirar a vida dele, o rosto de Long Shen ficou frio. Ele tinha a alma de um soberano da pílula, e então ele teve alguma experiência superficial de batalha com isso. Mas descrevê-lo como superficial era apenas em relação a um soberano da pílula. Ela era realmente apenas uma formiga para ele. Sua experiência superficial foi mais que suficiente. Ter essa experiência deu a ele grandes habilidades, e lidar com ela foi um pedaço de bolo. A única razão pela qual ela não se machucou com o chute foi porque ele não havia infundido nenhuma energia espiritual nele. Mas ela não estava grata por isso e queria matá-lo. A intenção de matar gradualmente se condensou dentro de Long Shen. Vendo essa mulher atacar ele, ele poderia não matá-la, mas se ela se atrevesse a ir até ele, Long Shen lhe ensinaria uma lição inesquecível. Abaixe-se. Um grito frio de repente soou. Aquela louca imediatamente pareceu ter sido atingida por um raio e não ousou se mover um centímetro. Mestre, ela rapidamente chamou respeitosamente. A pessoa que havia chegado era surpreendentemente o grande mestre Yun Ti. Long Shen ficou chocado. Essa louca era na verdade sua aprendiz. O grão-mestre Yun Ti balançou a cabeça. Eu já disse que eu, Yun Ti, nunca aceitarei um aprendiz nesta vida. Você desperdiçar seu tempo por aqui é inútil. Mestre, sou uma mulher fraca. Eu viajei milhares de quilômetros para estudar a arte das pílulas com você e já fiquei na guilda dos alquimistas por 3 meses. Você realmente acha que eu não sou sincero o suficiente? Disse a mulher um tanto aflita. Você pode voltar de onde veio, disse o impassível grão-mestre Yun Ti com indiferença. Não, eu não vou sair.
Você pode me recusar todos os dias, mas eu ficarei aqui até que você finalmente me aceite, respondeu a mulher teimosamente. Você decide. Mas lembre-se, a força física não é permitida dentro da minha guilda. Se você quebrar essa regra novamente, eu vou expulsá-lo, disse Yunti friamente. Ele então se virou para Long Shen e disse, venha comigo. Long Shen ficou atordoado por um momento. Então essa mulher louca realmente queria estudar refinamento de pílulas com Yunti, mas Yunti não estava nem um pouco tentado. Vendo seu olhar amargo, Long Shen de repente percebeu que ela erroneamente assumiu que ele era outra pessoa querendo ter Yunti como mestre, e foi por isso que ela o questionou. Long Shen balançou a cabeça. Quem ousaria aceitar tal aprendiz? Seguindo atrás do grande mestre Yunti, os dois entraram em uma sala de treinamento. Assim que entraram na sala de treinamento, Long Shen rapidamente se curvou e disse, desculpe, esse jovem foi desrespeitoso. Yunti sorriu levemente. Não importa. Isso não foi sua culpa. Eu vi tudo o que aconteceu. Mas você realmente me causa um grande choque. Você foi capaz de chutar um especialista em condensação de Ti de pico voando sem a menor energia espiritual. Também vi que você não usou nem metade de sua força, caso contrário, aquela garota definitivamente teria sido gravemente ferida. Você realmente se esconde profundamente. Long Shen se assustou, aparentemente, ele havia subestimado o grande mestre Yunti. Como esperado, esse velho era extremamente afiado. Por um momento ele não soube como responder. Filho, todo mundo tem seus próprios segredos. Isso não é nada. No entanto, uma pessoa como você não pode perder seu tempo. Caso contrário, um talento tão grande será completamente desperdiçado. O grão-mestre Yunti parecia sugerir algum tipo de significado mais profundo. Long Shen rapidamente percebeu que o grande mestre Yunti estava tentando lhe dizer que esperava que Long Shen concentrasse toda a sua atenção em cultivar o caminho da pílula. Muito obrigado pelo lembrete, grande mestre. Long Shen entende. Não importa como ele colocasse, o grande mestre Yunti definitivamente tinha boas intenções para ele. Se ele seguiu o conselho ou não, essa gentileza foi apreciada. Ouvi ontem que você usou apenas 3 golpes de uma lâmina para matar um especialista em condensação do sangue de meio passo. É verdade? Perguntou o grande mestre Yunti. Sim, é verdade. Long Shen só pôde assentir. Mas, ao mesmo tempo, alguma dúvida surgiu dentro dele. Naquela época, ele estava completamente cercado por soldados, de acordo com o senso comum, ninguém mais deve saber sobre isso. Como se estivesse vendo a dúvida de Long Shen, o grão-mestre Yunti sorriu e disse, pessoas da família imperial vieram investigar aqui ontem, perguntando se Long Shen realmente era um de nossos alquimistas. Eu disse que sim, e também disse que você era meu aluno. Em seguida, eles desaparecerão. Long Shen não pôde deixar de ficar surpreso que o grande mestre Yunti, que pessoalmente disse que nunca aceitaria um aprendiz, aproveitaria este momento para reconhecê-lo. Ele estava naturalmente extremamente emocionado. Muito obrigado, professor. Ele. Não era muito. Meu símbolo é algo que só tem valor se usado, então fique à vontade. Além disso,
um aluno não é o mesmo que um aprendiz. O grão-mestre Yunti sorriu calmamente. Embora chamá-lo de seu aluno tenha exigido apenas um pequeno esforço do grande mestre Yunti para Long Shen, foi incrivelmente útil. Com o grande mestre Yunti como seu apoio, ele agora tinha um enorme trunfo disponível. Ele seria capaz de ficar com as costas muito mais retas agora. Filho, também aprendi um pouco sobre suas circunstâncias. A Guilda dos Alquimistas tem suas próprias regras, e não podemos nos envolver em batalhas seculares, então só posso ajudá-lo um pouco, suspirou o grande mestre Yunti. Grão-mestre, você fez tanto por este pequenino que não posso agradecer o suficiente. Quanto às batalhas no mundo secular, eu mesmo as tratarei, sorriu Long Shen. Com a reputação do grande mestre Yunti atrás dele, seus negócios se tornariam muito mais convenientes. A segurança da propriedade Long também aumentaria bastante. Embora a Guilda dos Alquimistas não interferisse em batalhas que não os envolvessem, desde que Long Shen realmente se tornasse parte dela, ele ainda ganharia a proteção da Guilda dos Alquimistas. Uma vez que Long Shen ganhasse força suficiente e não precisasse da proteção da Guilda dos Alquimistas, então ele poderia resolver pessoalmente o pesado nevoeiro que cercava o mistério ao seu redor. Embora ele tivesse algumas pistas agora, ele não se atrevia a agir agora. Manter a situação atual foi a melhor escolha para ele. Então por que você veio aqui hoje? Perguntou Yunti. Só agora Long Shen se lembrou de seu verdadeiro propósito de vir aqui. Este jovem deseja comprar alguns ingredientes medicinais a crédito da guilda e, assim que eu os refinar em pílulas, pagarei de volta. Retirar ingredientes medicinais a crédito era bastante comum para alquimistas dentro da guilda. Eles seriam capazes de pagá-lo facilmente com pílulas medicinais da próxima vez. Este foi um bom negócio tanto para os alquimistas quanto para a guilda. Com o tablet da guilda, ele podia comprar ingredientes medicinais com desconto, mas ao mesmo tempo, ele tinha o dever de primeiro vender suas pílulas refinadas para a guilda. Este foi o acordo feito quando a guilda lhe entregou o tablet. Você pode refinar pílulas. Yunti ficou um pouco chocado. Gostaria de pedir algumas dicas do professor. Long Shen sorriu levemente, mas aquele sorriso estava cheio de confiança. Capítulo 21. Avaliação. Dentro de uma sala de refinação, mais de uma dúzia de alquimistas estavam sentados em círculo e olhando para um jovem. Esses alquimistas não eram mais jovens. A maioria deles já tinha mais de 40 anos, e mesmo o mais novo estava na casa dos 30. Para um jovem de 15 anos afirmar agora que queria refinar as pílulas, todos ficaram atordoados e tiveram dificuldade em acreditar. Alguns deles estavam até balançando a cabeça em ridículo por dentro. Mas eles eram todos pessoas inteligentes e há muito ouviram que o grande mestre Yunti abriu uma exceção e deu a um jovem um comprimido de aprendiz de pílula. Embora eles não soubessem se aquele boato era verdade, nenhum deles foi tolo o suficiente para demonstrar seu desprezo. Long Shen, embora eu seja o presidente da guilda, mesmo eu não posso quebrar os costumes. Se você deseja obter ingredientes medicinais a crédito, precisa refinar uma pílula na frente de todos esses alquimistas. Nós então usaremos a qualidade da pílula refinada para decidir quanto você pode receber de crédito, explicou o grão-mestre Yunti solenemente. Este pequenino entende.
Long Shen entendeu que esta era a guilda dos alquimistas e não pertencia a ninguém. Além disso, com a maneira de fazer as coisas do grão-mestre Yun-Ti, não havia como ele lhe dar um tratamento preferencial que fosse contra as regras. Existem 187 tipos de fórmulas de pílulas medicinais de primeira linha aqui. Você pode escolher aleatoriamente um. Um dos alquimistas trouxe um papel. Dentro de seus olhos havia alguma expectativa oculta pelo fracasso de Long Shen. Todas as fórmulas de pílula na página que ele trouxe não eram apenas pílulas comuns de primeira camada. Suas dificuldades estavam todas acima da média, e os aprendizes de pílula comuns não teriam uma alta taxa de sucesso com eles. Além disso, em uma situação em que todos os alquimistas estivessem observando você, além do próprio grão-mestre Yun-Ti, não seria estranho que alguém ficasse nervoso. Em tal atmosfera, tentar refinar uma pílula medicinal de sucesso era extremamente difícil. A pessoa que entregou aquela página a Long Shen também era apenas um aprendiz de pílulas. Ele já tinha mais de 40 anos agora. Quando ele estava tentando passar no teste do alquimista, ele falhou 17 vezes antes de passar. Todos os outros presentes estavam todos no mesmo nível que ele. Todos eles tinham usado mais de 10 tentativas antes de passar. Podia-se ver que conseguir ingredientes medicinais com antecedência da guilda não era uma tarefa fácil. Mas se você tiver sucesso, isso se tornará muito mais conveniente para você no futuro. Long Shen leu a página inteira e apontou para a última fórmula da pílula. Aquele. O que? Você tem certeza? A expressão daquela pessoa ficou um pouco estranha. Essa fórmula de pílula era para a pílula de erupção de Ti, era uma fórmula de pílula excepcionalmente dominadora. Por um curto período de tempo, permitiu que alguém explodisse com quase 3 vezes a quantidade de poder de batalha. A pílula de erupção Ti era algo que os aventureiros gostavam muito. Embora usá-lo fizesse com que alguém entrasse em um estado fraco depois que seu efeito passasse, ele não deixou uma sequela permanente. Para as pessoas que passavam todos os dias lutando contra as bestas mágicas, a pílula de erupção de Ti era definitivamente um tesouro que salvava vidas. Mas refiná-lo foi extremamente difícil. Havia vários ingredientes que possuíam energia medicinal tirânica. Mesmo entre os aprendizes de pílula experientes, havia pouquíssimos que a refinariam. Afinal, refinar pílulas não era isento de riscos. Embora as pílulas medicinais pudessem ser vendidas por preços altos, seus ingredientes não eram nada. Ingredientes medicinais também custam dinheiro. Os ingredientes para a pílula de erupção Ti eram extremamente caros. Se você não conseguisse refiná-lo com sucesso em 3 tentativas, acabaria perdendo dinheiro. Portanto, havia poucas pessoas que refinaram essa pílula. Um preço muito alto também era algo que os aventureiros não podiam pagar. Afinal, se tivessem tanto dinheiro, quem arriscaria a vida se aventurando em lugares perigosos em busca de tesouros? Sim, eu escolho esse, disse calmamente Long Shen. Ele não parecia se incomodar com a antecipação nos olhos daquela pessoa. O grão-mestre Yun-Ti sorriu levemente. Ele pediu a um mensageiro infantil que fosse buscar 3 conjuntos de ingredientes medicinais. Esta era a regra, você teria apenas 3 porções e contanto que você conseguisse uma vez, seria considerado passagem.
Uma vez que todos os ingredientes foram colocados ordenadamente na frente de Long Shen, ele não hesitou. Tirando sua fornalha de pílulas, uma fraca chama amarela surgiu de sua mão. Em um instante, Long Shen gentilmente trouxe a energia de sua chama da pílula para o caldeirão medicinal, lentamente começando a aquecê-lo. O próximo passo foi ligar o caldeirão. Depois de aquecê-lo, ele teve que usar a força espiritual para incitar a chama da pílula a entrar no caldeirão. Os benefícios de fazer isso foram permitir que todo o caldeirão entrasse no estado correto e reduzisse a chance de uma explosão do caldeirão. Long Shen realmente tinha métodos de maior qualidade, mas ele não teve escolha a não ser usar as técnicas mais básicas da Guilda dos Alquimistas. Ele não queria parecer muito chocante para os outros. Isso não seria benéfico para ele no futuro. Se alguém se voltasse secretamente contra ele, essa pessoa poderia causar muitos problemas para ele. As pessoas presentes originalmente consideravam Long Shen abaixo deles, mas vendo seus movimentos muito treinados e habilidosos, o desprezo no rosto de todos desapareceu um pouco. Uma vez que todos os preparativos foram concluídos, Long Shen não hesitou antes de jogar uma grama de fio de ferro para refinar. Essa ação dele fez com que todos, que haviam começado a se interessar por ele, imediatamente pensassem que ele era estúpido. A grama fio de ferro exigiu um tempo extremamente longo para ser refinada. Geralmente era feito mais tarde, quando o caldeirão medicinal estava completamente aquecido. Apenas os olhos do grão-mestre Yunti brilharam com uma luz estranha enquanto ele assentiu secretamente. O que surpreendeu a todos foi que assim que a grama do fio de ferro entrou no refinamento, antes mesmo de se transformar em pó, ela foi ejetada do caldeirão de Long Shen e colocada ao lado enquanto ele começava a refinar um ingrediente medicinal diferente. Uma vez que ele terminou com o sexto ingrediente, Long Shen começou a refinar a grama do fio de ferro mais uma vez, mas ele não completou seu refinamento antes de começar a refinar uma erva diferente. Essa ação foi algo que nenhum deles entendeu, mas vendo os olhos do grande mestre Yunti cheios de admiração, todos eles não puderam deixar de se assustar. As técnicas desse jovem poderiam realmente ter algum tipo de segredo por trás delas. Long Shen refinou a grama do fio de ferro um total de 13 vezes antes de refiná-la completamente. Nesta fase, todos os 20 e poucos ingredientes medicinais haviam sido refinados. Em circunstâncias normais, um aprendiz de pílulas normalmente aproveitaria essa chance para respirar e acalmar seus nervos. Mas Long Shen não perdeu nem um pouco de tempo. Depois de refinar todos eles em pó, ele começou diretamente a refinar a pílula. Ele começou a jogar pó após pó no forno de pílulas. O que nenhum deles conseguia entender era porque Long Shen esperou até o final para colocar o pó de essência da grama do fio de ferro no caldeirão. Com a circulação de sua força espiritual, a chama da pílula rapidamente disparou, e ondulações do calor apareceram quando Long Shen realmente começou seu refinamento da pílula. Que força espiritual poderosa! Todos não podiam deixar de se sentir chocados. Mas, ao mesmo tempo, eles também balançaram a cabeça. Se ele começasse a desperdiçar sua força espiritual para aumentar a força da chama agora, como poderia condensar a pílula mais tarde? Parecia que os jovens eram realmente muito impacientes. O grão-mestre Yunti estava completamente absorto em suas ações. Nesse lugar,
Só ele entendia qual era a intenção de Long Shen. Ao mesmo tempo, ele também começou a gostar cada vez mais de Long Shen. Com uma alma tão poderosa e a capacidade de trabalhar duro, era definitivamente possível para ele ter grandes conquistas na vida. O que causou descrença em todos foi que, mesmo depois de uma hora, a força espiritual de Long Shen não mostrava nenhum sinal de enfraquecimento, mas na verdade estava se tornando cada vez mais forte. Bang! O caldeirão medicinal começou a tremer suavemente, e uma poderosa ondulação veio dele. O olhar de todos se concentrou, todos sabiam que aquele era o momento mais crítico. Com o caldeirão medicinal tremendo continuamente, a maioria dos alquimistas diminuiria o poder da chama da pílula para estabilizar o caldeirão. Mas Long Shen não fez isso, pelo contrário, ele alimentou ainda mais força espiritual e a chama da pílula ficou ainda mais quente. Os sons e tremores do caldeirão ficaram ainda mais intensos. O que ele está fazendo? Todas as suas expressões mudaram. Isso não estava refinando pílulas, isso estava causando uma explosão de caldeirão. Ele estava claramente fazendo isso de propósito. Estrondo. O caldeirão medicinal saltou e Long Shen de repente usou uma mão para pressionar firmemente a tampa do caldeirão. Uma explosão repentina de poderosa força espiritual explodiu completamente. Bang! A fornalha de pílulas quase explodindo imediatamente parou e voltou à calma. Que método confuso! É um desperdício de energia. Long Shen enxugou o suor. Usar esse método para refinar pílulas era realmente exaustivo. Mas era importante que ele não revelasse sua verdadeira força. Ele só podia exibir esse método básico e amargo. Levantando suavemente a tampa do caldeirão, uma densa fragrância de pílula imediatamente encheu o ar. Todos ficaram completamente chocados. Ele realmente conseguiu. Todos os presentes podiam ser considerados especialistas, então, sem precisar olhar dentro do caldeirão e confiar apenas na fragrância da pílula, eles sabiam que ele havia conseguido. A maioria de suas expressões estavam cheias de espanto. Excelente! No mínimo, deveria ser uma pílula medicinal de grau médio. O grão-mestre Yunti estava olhando para Long Shen com admiração. Long Shen definitivamente superou suas expectativas. Ele sabia que com a força espiritual de Long Shen, não seria difícil refinar com sucesso uma pílula. Mas ele queria ver quão boa era a fundação de Long Shen. Mas hoje ele viu que as técnicas fundamentais de Long Shen eram incomparavelmente robustas e nada inferiores aos aprendizes de pílulas que treinaram por muitos anos. A coisa mais notável foi a profunda compreensão de Long Shen sobre a essência medicinal. Ele sabia que a grama do fio de ferro era extremamente feroz por natureza e exigia vários refinamentos para conter essa natureza violenta. Fazer isso permitiria que a energia da pílula aumentasse e, ao mesmo tempo, aumentasse a chance de um refinamento bem-sucedido. Tal método de refinamento era algo que ninguém na guilda dos alquimistas conhecia. Mas dentro da guilda havia um armazém secreto de tomos raros. Alguns idosos fizeram gravações lá. Infelizmente, os escritos eram muito veigos, mas eles tinham essa teoria: refinando a grama do fio de ferro várias vezes, seria possível reduzir sua natureza violenta. Mas essas gravações apenas mencionavam técnicas extremamente comuns ou ideias incompletas. Quando se trata de alquimistas,
quem seria tão gentil a ponto de doar seu sangue, suor e lágrimas? Muito menos os outros, até mesmo o grande mestre Yun-Ti, que sabia sobre essa gravação, nunca havia mencionado esse método de refinar a grama do fio de ferro. Uma razão era que ele não tinha obrigação de ir ensinar os outros, e a outra era que os alquimistas que não fossem capazes de inovação não teriam grandes conquistas de qualquer maneira. Quando os outros ouviram o grande mestre Yun-Ti dizer que era uma pílula medicinal de grau médio, todos ficaram completamente descrentes. Olhando para os olhares focados nele, Long Shen sorriu levemente. Com um aceno de sua mão, sua energia espiritual tirou 5 pílulas medicinais totalmente redondas. Ao longo de 2 das pílulas havia algumas veias chocantes que atraíam os olhos. Linhas de pílulas. Esta era uma característica das pílulas de grau médio. Por um momento, a sala inteira ficou em silêncio. Além do grande mestre Yun-Ti, os olhos de todos estavam cheios de choque, admiração e, claro, um traço de ciúme. Vendo as 5 pílulas em suas mãos, Long Shen finalmente relaxou. O grão-mestre Yun-Ti aproveitou este momento para anunciar: Long Shen conseguiu refinar uma pílula. Eu o recompenso com um crédito de 2ª classe. As expressões de todos mudaram com isso. Um crédito de 2ª classe era um privilégio que lhe permitia comprar ingredientes de pílulas medicinais de 2ª linha. Isso fez com que os olhos de todos ficassem vermelhos de inveja. Na frente dos olhares complicados de todos, Long Shen seguiu o grande mestre Yun-Ti para fora da sala. No entanto, uma vez que eles saíram, Yun-Ti de repente se virou para Long Shen e gravemente disse o seguinte: Long Shen, tenha cuidado com essa mulher. Capítulo 22. Wild. Long Shen ficou surpreso e confuso. Qual mulher ele quis dizer? Aquela garota que lutou com você no começo. Yun-Ti disse solenemente. O que? Ela tem algum problema? Perguntou Long Shen confuso. O grão-mestre Yun-Ti hesitou por um momento antes de dizer: venha comigo. Long Shen seguiu o grão-mestre Yun-Ti até a sala de cultivo que eles tinham ido antes. Ele não podia deixar de ficar curioso, ela estava apenas no pico da condensação de Qi, então não havia razão para o grande mestre Yun-Ti avisá-lo especificamente sobre ela. Eles entraram na sala e fecharam a porta antes que o grande mestre Yun-Ti tocasse seu anel espacial e tirasse um desenho. Abrindo o desenho, Long Shen ficou surpreso ao ver que retratava uma linda e delicada mulher refinando pílulas na frente de um antigo caldeirão medicinal. O que o chocou foi que aquela mulher no desenho era quase exatamente como aquela louca que ele havia encontrado. A única diferença era que a mulher na pintura era serena e cheia de paz, dando às pessoas um sentimento gentil. A sensação que aquela louca transmitia era completamente diferente. Isto é? Long Shen perguntou sondando. Esse desenho era extremamente antigo. Apenas porque Yun-Ti o tirou. A pessoa neste desenho é minha esposa. Um calor raramente visto apareceu no rosto solene do grande mestre Yun-Ti quando ele olhou para a pessoa no desenho. A boca de Long Shen caiu. Isso era algo que ele nunca esperava. Por um momento ele não soube o que dizer. Depois de um momento, Yun-Ti gentilmente guardou o desenho e suspirou: minha esposa faleceu há muito tempo. Quando vi aquela mulher pela primeira vez, pensei que estava alucinando. Levei muito tempo antes de me acalmar.
Mas assim que aquela mulher disse que queria ser minha aprendiz, imediatamente senti minha guarda subir. O que? Ela tem algum tipo de objetivo secreto? Perguntou Long Shen. Yun-Ti sorriu levemente e não respondeu a isso. Ela também é aprendiz de pílulas e tem um talento excelente. Ela pode até ser melhor do que você, então você tem que ter cuidado com ela. Long Shen ficou um pouco confuso com isso, mas o grande mestre Yun-Ti não disse mais nada sobre isso. Ele pegou a tábua de jade de Long Shen e esculpiu sua própria gravura especial nela. Essa gravura tinha um traço de sua força espiritual. Com isso, Long Shen seria capaz de obter alguns ingredientes medicinais preciosos da sala medicinal da Guilda dos Alquimistas a crédito. Ele enviou Long Shen assim que terminou aquela gravura. Inúmeras perguntas surgiram na cabeça de Long Shen. Talvez a chegada daquela louca não tenha sido uma coincidência. Se ela tinha feito isso de propósito, então qual era seu objetivo? Ela estava lá para seduzir o grande mestre Yun-Ti. Mas com sua idade, isso não parecia muito provável. E se esse fosse o objetivo, ela não deveria ser um pouco mais dócil. Quem se apaixonaria por uma mulher tão louca e selvagem? O grande mestre Yun-Ti tinha outros segredos. Seria possível que ela fosse alguma filha ilegítima dele. Mas isso também não parecia certo. Se ele tivesse uma filha ilegítima, ela não teria nada a ver com sua esposa, mas eram tão parecidas. Ele ficou com dor de cabeça pensando nisso, mas ainda não conseguia entender. Mas em qualquer caso, o grande mestre Yun-Ti não iria machucá-lo, então ele deveria apenas fazer o que ele disse e ser mais cuidadoso com ela. Ele foi direto para a sala de ingredientes medicinais com seu tablete de jade. Quando ele o exibiu, a expressão do assistente imediatamente se tornou extremamente respeitosa. Long Shen perguntou sobre o procedimento de crédito. Ele aprendeu que os usuários de crédito de primeira classe poderiam emprestar 5 milhões de moedas de ouro em ingredientes medicinais que estavam limitados ao primeiro nível. Mas o crédito de segunda classe de Long Shen permitiu que ele emprestasse 30 milhões de moedas de ouro de ingredientes medicinais de primeira linha, bem como 5 conjuntos de ingredientes medicinais de segunda camada. Esse tipo de resultado fez essa viagem valer a pena. Com esse limite de crédito, ele não precisaria mais se preocupar em não poder comprar ingredientes medicinais. Normalmente, se um alquimista conseguisse refinar uma em cada 5 vezes, ele acabaria empatando. Se ele conseguisse mais um tempo extra, teria um grande lucro. Quanto a Long Shen com suas memórias de Pilsavrin, sua chance de falha ao refinar uma pílula medicinal de primeiro nível era 0%. Se sua chama de pílula não fosse tão fraca, sua eficiência no número de pílulas por fornalha aumentaria ainda mais. Mas quando ele pensou em refinar pílulas medicinais de segunda linha, Long Shen decidiu não tentar. Com a força de sua atual pílula Flame, refinar uma pílula de segundo nível o cansaria até a morte. Por enquanto, ele deve continuar focando em condensar sua Feng Fu Star. O atual sucesso inicial de seu Feng Fu Star ainda tinha muito espaço para melhorias. Ele queria condensar sua Feng Fu Star em seu estado perfeito. Long Shen queria gastar todo o seu dinheiro para comprar os ingredientes da Feng Fu Pil, mas ficou desapontado ao descobrir que a guilda não tinha esse tipo de quantidade em estoque.
Sem outra escolha, ele comprou 50 conjuntos de ingredientes, bem como alguns outros ingredientes medicinais de primeira linha. Uma vez que ele os refinasse em pílulas medicinais, ele poderia vendê-los para a guilda e ganhar dinheiro dessa maneira. As artes marciais eram predominantes no Phoenix Cry Empire, e com tantas pessoas e aventureiros, as pílulas medicinais estavam sempre em alta demanda e estavam em uma situação em que a oferta nunca poderia atender à demanda. Felizmente, a Guilda dos Alquimistas tinha consciência e não aumentou o preço maldosamente, caso contrário, a guilda definitivamente começaria a ganhar dinheiro. Long Shen estava planejando ir direto para seu quarto depois de deixar a guilda. Mas antes de chegar em casa, de repente ele ouviu um monte de gritos e maldições, então ele se aproximou apressadamente para olhar. Ele viu que 10 servos estavam batendo em alguém. Havia um homem muito redondo, gordo, de meia idade apontando para aquela pessoa enquanto xingava. O que está acontecendo aqui? Perguntou a um homem que observava o caos. Você vai rir até a morte quando ouvir isso. Você vê aquela chaminé que tem mais de 200 metros de altura. Foi construído por aquele garoto. O patrão veio fazer uma inspeção hoje, e quando viu, quase morreu de raiva. Aquele idiota leu as plantas de cabeça para baixo. Na verdade, ele deveria estar construindo um poço, Long Shen também engasgou com a risada quando ouviu isso. Pessoas assim realmente existiam neste mundo. Vendo aquela pessoa sendo espancada no chão, seu coração estremeceu levemente. Essa pessoa não parecia ser tão velha, ele provavelmente não era nem mais velho que Long Shen. Mas seu corpo era excepcionalmente longo e forte. Ele estava apenas deitado no chão e deixando aquelas pessoas baterem nele sem retaliar. O que chocou Long Shen foi que sempre que os socos ou chutes daquelas pessoas atingiam seu corpo, uma energia indescritível saía de seu corpo e os desviava. Sem a chocante força espiritual de Long Shen, seria impossível notar aquela leve ondulação. Mas quanto àquele jovem, não havia flutuações de energia espiritual dele e então ele definitivamente não era um cultivador. O jovem simplesmente ficou lá por um longo tempo sem reação, e o resultado foi que as pessoas que o espancavam acabaram ficando cansadas, suas mãos e pés começando a doer. Droga, ele realmente me irrita até a morte. Quanto dinheiro esse idiota vai me custar? Bata nele até a morte. Aquele chefe gordo ficava mais bravo sempre que olhava para a enorme chaminé à sua frente. Ele amaldiçoou repetidamente e foi chutá-lo algumas vezes. Pare! Droga, quem você pensa que é? O chefe ficou com tanta raiva que nem olhou para quem estava falando antes de xingar. Só então procurou o orador. Assim que o fez, ele imediatamente começou a suar e gaguejou: Jovem, mestre. Simplesmente pare. Aqui estão 100 moedas de ouro, o suficiente para derrubar a chaminé e construir um novo poço. Long Shen era muito preguiçoso para discutir ou pechinchar com tal pessoa, então ele apenas jogou diretamente um saco de moedas de ouro para ele. Se ele pudesse resolver um problema com apenas um pouco de dinheiro, então ele não estava inclinado a tomar outras medidas. Todos os outros viram isso e rapidamente pararam. O chefe gordo disse rapidamente: Jovem mestre, isso. Pegue e saia daqui. Long Shen franziu a testa e sua voz ficou fria.
Quando ele olhou para o rosto daquele homem, Long Shen sabia que ele era um idiota que tentaria formar algum tipo de boa relação com ele. Então ele ordenou diretamente que ele se afastasse. Esse tipo de pessoa o faria perder a face. Sim, sim, eu vou embora imediatamente. Ele rapidamente trouxe todos embora desanimado. Irmãozinho, por favor, levante-se, disse Long Shen ao jovem que ainda estava deitado no chão. O jovem parecia estar dormindo. Somente quando Long Shen gritou, ele levantou a cabeça e percebeu que as pessoas que o espancavam tinham ido embora. Você é a pessoa que me salvou? Ele perguntou confuso. Levante-se e então vamos conversar, sorriu Long Shen. Aquele jovem parecia ser 100% honesto e gentil, dando uma boa impressão às pessoas. Quando ele se levantou, as pessoas que estavam assistindo à confusão soltaram gritos chocados. Enquanto ele estava deitado no chão, eles só perceberam que ele era um pouco grande, mas agora que ele se levantou, ele chocou completamente a todos. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele era praticamente um gigante, e dava às pessoas uma sensação de extrema pressão. Quão alto? Long Shen também ficou surpreso. Na frente dele, todos os outros se tornaram crianças em comparação. Por que você não revidou quando eles estavam batendo em você? Vendo o quão forte ele era e o fato de que as pessoas que o atacavam não eram artistas marciais, Long Shen acreditava que poderia facilmente ter derrubado todos eles. Eles disseram que eu fiz algo ruim, então eu não poderia revidar quando eles me baterão, ele respondeu simplesmente. Long Shen balançou a cabeça. Esse sujeito enorme podia ser forte, mas parecia que sua inteligência ainda estava no nível de uma criança. Não admira que ele fosse tão honesto e ingênuo. Mas confundir um poço nas plantas e acabar construindo uma enorme chaminé, esse tipo de inteligência era definitivamente preocupante. Onde é sua casa? Não tenho casa. Sua casa precisa de trabalho duro. Sou muito grande e não preciso de salário desde que tenha comida. Estou com muita fome, implorou. Assim que ele estava prestes a responder, alguém o lembrou: jovem mestre, não se deixe enganar. Este sujeito pode facilmente comer um touro inteiro em um instante. Aceitá-lo não é lucrativo. Não, enquanto houver arroz está tudo bem. Eu não preciso de carne, ele disse com certa urgência. Tudo bem, venha comigo. Qual o seu nome? Perguntou Long Shen. Eu me chamo Touro Selvagem. Obrigado, mano, disse Wild Bull alegremente. Eu vou te chamar de Wild no futuro. Você pode me chamar de irmão Long. Long Shen assentiu. Ok, irmão Long. Wild acenou com a cabeça diretamente. As pessoas na multidão deixadas para trás por Long Shen e Wild ficaram com inveja. Estavam com inveja daquele idiota que se tornara favorecido por um nobre herdeiro. Pessoas estúpidas realmente tiveram uma sorte estúpida. Na estrada, Long Shen perguntou a Wild sobre seu passado. Wild disse que foi pego por algumas pessoas legais, mas quando completou 5 anos, uma epidemia tirou a vida de todos em sua aldeia, exceto ele. Ele conseguiu vagar por todo o caminho até a capital imperial.
Ele foi capaz de obter comida das pessoas negociando mão de obra, mas como seu apetite era muito grande, ele foi rapidamente rejeitado, então sua vida cotidiana era extremamente amarga. Wilde, você pode me seguir no futuro. Não vou deixar você ficar com fome novamente. A simpatia surgiu no coração de Long Shen. Como dizia o ditado, as pessoas arrogantes acabam com pessoas arrogantes, enquanto os sofredores acabam com outros sofredores. Embora os dois tivessem status diferentes, ambos haviam passado por muita dor. Eles não eram tão diferentes, exceto que Long Shen conseguiu mudar sua sorte recentemente. Enquanto caminhavam, eles terminaram em uma estrada larga quando de repente gritos assustados soaram e uma silhueta enorme passou por eles. Essa era uma carruagem luxuosa sendo puxada por um Scarlet Egg, uma besta mágica de primeira linha. Seu puxão selvagem ocupava metade da estrada, sem levar em consideração as pessoas ao redor. Uma menina de 5 anos estava brincando na estrada quando de repente viu o gigante Scarlet Egg e ficou imediatamente assustado. Ela estava petrificada, incapaz de se esquivar. A qualquer segundo, isso a atropelaria. Long Shen bufou friamente, avançando explosivamente, fazendo com que vários dos ladrilhos resistentes sob seus pés quebrassem. Ele era como um raio, imediatamente alcançando e agarrando a garota, puxando-a apressadamente para o lado. A carruagem passou pelos dois assim que ele se estabilizou. Long Shen pensou que seria isso, mas um grito de raiva ecoou. Que escravo humilde ousa bloquear meu caminho! Você está pedindo a morte. Junto com esse grito frio, um longo chicote assobiou no ar, atirando em direção a Long Shen. Um Wild Bull é traduzido de Menil. O homem também pode significar bárbaro. Long Shen diz que vai chamá-lo de Amém. O é usado para significar parentesco.